Lady Gaga, Mayhem, 7º álbum de estúdio. E obviamente a gente tá aqui pra fazer um react. Temos haters assistindo, temos fãs assistindo, tanto da Gaga quanto meus. Eu já tava incomodando nas redes sociais sem nem ter ouvido esse álbum, gente. Eu sei o que tá acontecendo. Sem muita enrolação, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno de Maio. Sou um grande apreciador de música pop no geral. Tem mais de 1.500 CDs aqui desse lado que vocês não estão vendo. E Lady Gaga é uma das minhas artistas favoritas. Ela mexe comigo de um jeito diferente, assim. Nesse caso em específico, os singles me agradaram muito. Então tô vindo com muita expectativa, mais do que o Chromatica, que é um react que vocês amam, porque vocês lembram que Stupid Love não foi uma coisa que super me pegou como o primeiro single, por mais que eu goste. Rain On Me eu gostei também, mas me surpreendi muito com o que tinha além deles no Chromatica. Aqui eu já tô vindo com muita expectativa, porque os dois singles eu achei maravilhosos. Creme de la creme. Então vamos ver o que ela trouxe pra gente com o Mayhem. E tem lookinho, ó. Amo. Recados rápidos aqui, só vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, engajar muito esse vídeo, deixa o hype. Deixa o like e o hype. O hype vem no celular depois do hype. Você pode dar 3 vezes de hype ali, porque aí a gente pode subir esse canal lá na lista de mais hypados do YouTube. Aqui, né, no YouTube. E compartilha muito, engaja muito, vamos fazer esse vídeo acontecer. E se você quer conferir esse react sem cortes, você pode se tornar um apoiador por apenas R$8 por mês. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com as minhas redes sociais para você me seguir também, me amando ou odiando, tá bom? Todos são bem-vindos. Vamos lá então, vamos começar com Disease, obviamente. As duas primeiras a gente já conhece bastante, eu vou tocar um trecho aqui pra gente só sentir a vibe do álbum, né, as conexões e tudo mais, porque na verdade a gente já conhece e já tem o react das duas aqui. Então vamos começar com Disease. Vamos lá. Ver se o som tá bom, tá alto. Vamos ver. Tocando de Fire Tablet. Tá bom, tá ótimo. Ei! There are no more tears to cry. Screaming for me, baby. Like you're gonna die. Adoro a voz grossa de fundo. Tá bom de Disease. A gente já ama. Eu acho injustiçado. Eu acho um single que por mais que seja Gaga, principalmente no refrão, eu acho que ele traz uma essência sonora totalmente nova pra carreira dela. Muito diferente do que rola hoje também em rádios, TikTok, streaming, qualquer lugar. Não é o que pega o povo pelo colarinho hoje. Então, até falei no meu react, não sabia se ia irritar tanto essa música, mas deveria. Ela tem um refrão pegajoso, viciante, então eu acho que rolou uma injustiça aí, o clipe icônico também, maravilhoso. Gosto que é dark, é experimental, eletrônica, os gritos dela, os gemidos dela, as camadas vocais que ela cria, principalmente ali no pré-refrão, quando você escuta com um som bem potente ali, que permite você escutar as camadas. Você escuta uma dela gritando, uma dela cantando, uma dela mais grave. É muito foda. É muito foda. E eu sou apaixonado por Disease. Próxima, Abracadabra, que ainda, tipo, é a música que está na minha cabeça o mês inteiro. Vamos lá. Eu queria que tivesse os na música. To the angels, drawing circles. Your arms tonight in the magic hall. Vai, canta comigo, gente. Tá bom. Eu não consigo nem... Olha, quase foi inteira. Gente, Abracadabra é uma coisa, eu não sei, é uma mistura de várias coisas da Gaga, porque eu sinto assim, que o break eletrônico me traz uma pegada art pop, e aí os versos que trazem uma pegada quase disco, me lembram um pouco Chromatica. O refrão, com a brincadeira com as palavras, né, Abraú, Gaga, eu acho muito The Fame Monster.
Então tem um pouco de quase tudo da Gaga aqui, sabe? Essa música é muito Gaga. E obviamente pegou, essa sim, pegou todo mundo aqui, ó, querendo ou não. Falou, vem cá, meus queridos, vem cá, porque Mama, Mother Monster está de volta. Nunca, pra mim, nunca esteve longe, né? Mas tem gente que precisa disso aqui, ó, pra... Amei, o clipe fenomenal, tudo que a gente precisava. E agora a gente vai começar esse react de verdade. Porque agora, além de um teaserzinho ou outro aqui assim, ó, conheço nada. Nada. Vamos lá, vamos começar com Garden of Eden. Já é tema ali da temporada de Fórmula 1 da ESPN. Lady Gaga indo pros héteros também. Vamos escutar Jardim do Éden. Eu tô ansioso. Meu Deus, meu Deus. Tô com medo de dar play. Vai, play. For the weekend. Ó, refrãozão de cantar junto. Tudo. Ó a guitarra de fundo. Ei! Que foda! Os vocais são muito anos 80. I could be your girlfriend for the weekend. You could be my boyfriend. Essa parte é foda! Canta, Gaga! Olha os vocais de fundo! To the Garden of Eden. I'm take you to the Garden of Eden. Hey! Tudo! Caralho, que final foda! Olha, eu amei a música, mas esse final foi o que me tirou do eixo, porque ficou assim... Pra onde tá indo? Para, não para, volta, distorce. Amo. Amei a música. Sabe o que me lembrou um pouco? Uma versão mais dark de Mancure do Art Pop. Nessa vibe. Tem uma pegada anos 80, principalmente no vocal. Tem as guitarras. O vocal, não do vocal synth pop dos anos 80, mas da parte mais punk dos anos 80. Nesse vocal que ela trouxe aqui. Os ad-libs no final, meus amores, ela cantando lá em Simão, né? Além das camadas, né, de melodia do refrão. Gente, os cachorros estão latindo aqui desde antes de eu começar a gravar. Não teve como. Eu amei a música. O pós-refrão é a minha parte favorita. Eu acho que o refrão, ele é super antêmico. É uma coisa que pode super funcionar como um single, como algo para o pessoal cantar junto, para o pessoal viciar, grudar na cabeça. Ela é um pouco mais... tem uma estética dark, mas ela é mais radiofônica, mais acessível do que Disease e até Abracadabra, que Abracadabra tem essa coisa muito gaga de ser, que tem gente que não gosta mesmo, né? Acho que essa música, ela poderia cair num gosto mais popular, de algo mais agitadão da Gaga, assim. E ainda estando, né, disponível para os héteros conferirem aí, enfim, amei. Mas o pós-refrão, I'll take you to the Garden of Eden, é Gaga pura. Pura. Eu amo que até agora eu tô conseguindo ver referências de trabalhos passados da Gaga, mas sem soar como a mesma coisa. Isso é ótimo. Agora vamos ouvir Perfect Celebrity. Mas antes, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se eu vou catar, eu tô tentando absorver produção, curtir a vibe, né? E às vezes letra é uma coisa que eu vou ver mais depois. Mas eu gosto, na minha cabeça, de criar a história de que em Disease ela tá, né, com aquele medo, ela tá tentando lutar contra esse sentimento
contra a escuridão dentro dela e perceber que essa escuridão é ela mesma e ela morrer de medo disso. Em Abracadabra ela enfrenta essa escuridão e intimida a escuridão. E aqui em Garden of Eden eu sinto que I Could Be Your Girlfriend for the Weekend poderia funcionar como uma coisa assim de que de vez em quando, no fim de semana, num momento ali, ela pode deixar a escuridão tomar conta. Às vezes a escuridão é só uma metáfora para Lady Gaga, para persona Lady Gaga. E nos outros dias ela pode ser a Stephanie do Michael, de casa, sabe? Essa dualidade. Eu acho que a gente vai ouvir muito essa brincadeira com a dualidade durante o álbum. Agora sim, vamos para Perfect Celebrity, que é uma das mais elogiadas por aí. Meu namorado escutou e falou que é a preferida dele. E era, de acordo com a Gaga, o possível título foi cogitado ao título do álbum em algum momento da criação dele, Perfect Celebrity. Particularmente eu prefiro Mayhem como título, muito bom. Mas vamos lá então, Perfect Celebrity. Eu tô com vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Choke on the fame. Princess Die. Heft. Hey, me amo. Hey. Perfect Celebrity. Hey, me. Celebrity. Meu Deus, meu Deus. Nossa. Ah, caralho. Perfect. Eu amo. Preciso me acalmar. Oh, caralho, os finais estão fodas. Caramba, eu lembro que tinha um rumor de que uma das músicas chama Notorious Being, na verdade era essa. Puta que pariu. Sabe por que eu tive uma mistura de riso e choro no primeiro refrão? Porque as pessoas estavam vindo me falar no Twitter mais cedo que esse álbum é genérico e parece inteligência artificial. E assim, tipo, gente, superem, pelo amor de Deus. Superem, porque é passar vergonha. Olha essa música, Brasil, olha essa música. Não parece com nada que a Gaga fez, não parece com nada que ninguém tá fazendo. Então vamos aprender no dicionário o que significa genérico, né? Vamos fazer uma música no IAPA, porque assim, não adianta rebater com crítico que alguém fez sobre a sua favorita. Alguém falou isso, pessoal, você vai devolver igual pra outra. Gente, para com isso, é picuinha. E vocês vão passar vergonha. Não faz isso, porque... Ai, meu Deus do céu. Gente, não. Vocês não ouviram, né? Vocês não ouviram, desculpa. Não é possível, eu não estou debochando de cantora nenhuma, eu estou debochando de gente maluca, tá? Ridículo. É maravilhosa, essa música é maravilhosa, acho que é uma das melhores músicas da carreira da Gaga. Puta que pariu. Perfect Celebrity, maravilhosa, destaquezão. Eu acho que o álbum não vai seguir com essa força o tempo todo. Não é possível, senão eu vou surtar aqui, eu vou morrer no meio desse react. Essa música, acho que ela me impactou mais do que This Is e Abracadabra.
Meu Deus. E a mensagem aqui, óbvio, é You love to hate me, to hate me. Eu não lembro a melodia agora. Mas tá falando sobre a questão da celebridade perfeita, que as pessoas... Ah, precisa ser perfeito do jeito que eu quero. Não existe, né? Nem pro fã mais hardcore de alguém, essa artista vai ser perfeita. Porque tá todo mundo reclamando das próprias favoritas hoje em dia, não é não? Então, assim, vamos todo mundo segurar o periquito e ser feliz. Eu amei, não tenho nem o que falar a respeito. A sonoridade é maravilhosa, uma pegada mais rock, o refrão, a ponte, que parece que tá lentinha, mas fica alternando com explosão e derretido, vou chamar assim, porque foi o que veio na minha cabeça. Eu amei. Essa música é impecável. Impecável. Agora nós vamos para Vanish Into You. Eu não sei se vamos continuar Dark. Essa música não tem nome de Dark. Vamos lá, Vanish Into You. Até porque a própria Gaga disse que ela não quis criar um figurino pro álbum. Como tem o Joanne, o Chromatica, que você enxerga exatamente assim, ó. E você... a sonoridade é única pro álbum todo. Não, ela quis aqui criar várias sonoridades, várias vibes pro álbum, tá? Então é isso. Vamos lá, Vanish Into You. Uma vibe baladinha já? Ei! Ó! O vocal. O que lembram pra vocês? O que lembra? Ó! Vanish into you. Eu precisava acalmar depois de Perfect Celebrity. Olha esse instrumental, essa produção. Puta que pariu. Vai. Linda. Essa música é uma mistura de coisas pra mim, tipo, ela é muito bonita e ao mesmo tempo ela traz uma produção super David Bowie, super é um pouco psicodélica, nostálgica. A performance vocal dela me lembra um pouco Fashion do art pop e também um pouco da própria faixa título do art pop. Nessa pegada, por isso que eu falo que a gente vai ter várias referências dos álbuns aqui, mas ao mesmo tempo a melodia do refrão me lembrou um pouco coisas do The Fame, da metade pro final do The Fame ali. Nossa, tá muito gostoso de acompanhar, mas tudo com roupagens que, tipo, num geral você fala pra música, nossa, isso é novo, mas você consegue catar as referências, não só da Gaga, mas das referências que a Gaga tem, né? Linda música, não vou dizer que foi minha favorita até agora, tá? É uma que eu vou me acostumar mais. Eu super consigo imaginar a Gaga cantando essa música no piano, transformando ela numa baladona, imagino. Mas também imagino ela muito feliz cantando essa música, mas não é a minha grande favorita no momento, tá? Vamos ver. Inclusive, gente, eu pretendo fazer poucos dias depois desse react montando a setlist da Gaga em Copacabana, incluindo já músicas do Mayhem. Então quero vocês todos lá, já vão pensando na setlist de vocês, tá bom? Agora nós vamos de Killa, featuring Gus Alfenstein, que
participou de algumas coisas desse álbum, tá? Vamos lá. Nossa, que diferente do que eu imaginava já. Muito Prince isso. Nossa! Meu Deus! Que vibe! Puta que pariu! Ei! Essa música, pelo amor de Deus! Vai! Eita porra! Eita! Nossa! Ai, vai cair o CD! Vai! É um grito! Porra! Meu Deus, me tira daqui. Nossa senhora. Eu tô tomando antidepressivo, tô sem tesão, tem dias. Acabou de mudar isso. O tesão entrou dentro de mim agora. Amor, me espera. Meu Deus, que música é essa? Eu acho que tem um pessoal que vai ficar desagradado de uma coisa, de achar que o álbum não é dark o suficiente em algumas músicas, mas talvez exista uma limitação do que o povo pensa que seja dark. Acho que o pessoal esperava só sintetizadorzão, grave, distorção, e não é só sobre isso, tá? Além da Gaga ter dito que são vários gêneros. Isso aqui é muito Prince. É muito Prince, é muito Janelle Monáe, que é muito influenciada por Prince. É foda. É foda. Os Estados Unidos se apaixonariam por essa música se fosse numa época fora dos streamings, lançada como single, bem divulgada, eles iam cair aos joelhos, de joelhos pra Lady Gaga. Essa música é maravilhosa, o instrumental, o delivery vocal, a sensualidade, e tem a ver com o nome Killer. Acho que é uma coisa pra ser mais sensual, seduzir, sabe? É esse tipo de Killer, né? E, nossa, eu não esperava essa produção vinda do Gesellfenstein, então eu achei foda. Pra mim, Perfect Celebrity Killer até agora são assim, meu Deus, Cher e Madonna na minha vida. É isso. Meu pai. Eu tô impressionado. O building de batida, indo pra uma coisa super acelerada. E mais ainda depois caindo de volta com Killer. Não, meu Deus, eu estou impactado. Real. Pra tristeza dos haters, eu realmente estou impactado. Então vamos para agora, Zombie Boy. Eu não sei, gente, eu sinto que aqui... não sei, vamos lá. Zombie Boy. Ei! Pause? Meu, o delivery vocal dela tá assim, ó. Ei, na, babá. Ei.
Shitballs all over me, you zombie boy. Amei. Imagina a Copacabana aqui, ó. Essa batidinha é muito The Fame Monster, ó. Meu, então, cada final é uma surpresa. Meu, amando, amando. Foda. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas tá muito, muito, muito diferente do que eu esperava. Só que pra melhor. Eu esperava um álbum todo sintetizado, como a maioria das pessoas esperavam, eu acho. Todo sintetizado, todo darkzão eletrônico. E a melhor coisa que está acontecendo é ele não ser todo assim, e apenas parcialmente assim. Essa música me traz uma vibe new wave, com um pouco também de rock e um pouco de Gaga. O refrão é totalmente diferente do que eu imaginei ouvindo o trechinho no clipe de Disease. A vibe é diferente. O baixo na música é um tesão, meu Deus do céu. E a ponte, quando chega na ponte, que dá uma caída, aquela parte de palminha, o instrumental começa a tomar uma forma meio da Fame Monster. Tipo, até a ponte da própria música Monster dá uma quebra pra essa vibe um pouquinho. Eu sinto que quem é muito fã da Gaga, que conhece todos os álbuns e tudo mais, vai entender muitas referências aqui. É bem legal, bem legal. Mas é tudo muito novo pra Gaga aqui e também quem é muito fã da Gaga e sabe apreciar as referências que ela tem na vida enquanto artista, vai amar esse álbum. Só tô dizendo. Agora vamos para Love Drug. Assim, meu namorado ouviu antes de mim, então eu falo aqui a título de curiosidade pra vocês. Eu gosto de ser uma pessoa real pra vocês. Alguns de vocês já até conheceram meu namorado me encontrando em lugares e tudo mais. A que ele menos gostou foi Love Drug. Falou que é filler. Vamos ver se eu concordo com ele ou não. Normalmente eu não concordo. Vamos lá, play. I know. Tonight. O refrão é bem bom, hein? Love Drug. Realmente eu acho que de primeira ouvida não vai ser minha favorita também, hein? Tonight. Na, 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 na. Your love drug. Quase tudo tem ponte, instrumental, outro. Drug. Ok. Não vou dizer que é enche linguiça, igual meu namorado disse, mas eu acho que de todas as músicas que a gente já ouviu, essa é a que mais remete diretamente a algo que ela já fez. Tipo, eu consigo imaginar essa música inteira desse jeitinho em outro álbum dela. Não quer dizer que seja ruim. Gostei muito, o refrão é bem forte, tem as guitarras, os elementos que estão conectando uma música a outra, sabe? Mas eu achei que realmente remete a coisas que ela já fez antes de uma forma mais completa, tá? Eu comecei a pensar numa coisa aqui. Esse álbum parece mais um álbum que teria Perfect Illusion como lead single do que o Joe Wayne, né, gente? Vamos combinar. Porque alguns lead singles da Gaga e de várias outras artistas não tem nada a ver com o resto do álbum. Perfect Illusion é uma delas.
E eu acho que caberia mais aqui. Agora nós vamos para How Bad Do You Want Me? Me falaram que essa música é bem pop. Vamos lá. Your dreams said your love. 'Cause if I get too close, she might scream. How bad, bad do you want me? 'Cause you like my hair, my jeans, you like the fat boy that is me. How bad, bad do you want me? How bad, bad do you want me? How bad, bad do you want me? You might be so hot, hot that you can't speak. So hot, hot that you kiss me. Bad do you want me? Bad do you want me? Curioso pra saber o que vocês acharam dessa música. How bad, bad do you want me? Ok, tô confuso com essa música. Tô confuso. É a primeira que eu falei aqui, não sei se cabe aqui dentro. Tá, vamos lá. É um synth pop. Gostosinho, fofinho. Sim, lembra Taylor Swift. Taylor Swift inventou esse estilo? Não. Mas lembra Taylor Swift em questão de algumas melodias, um tipo de letra. I got a tattoo for us last week, não sei o que, isso é bem Taylor. Com um punch vocal a mais, que a Gaga tem, né? Mas me lembra 1989, sim, até falaram isso. Eu costumo não levar em consideração o que falam antes. Eu ouvi poucas coisas que pessoas falaram, foi o povo que veio me encher o saco no Twitter, né? E o 1989 é um álbum que eu amo, né? E essa música realmente remete a várias coisinhas que tem lá dentro. A música dá uma encorpada mais assim no segundo refrão pra frente, com uma guitarra de fundo e tudo mais, ela fica mais assim, tem aquela ponte mais faladinha. Eu gostei da música, não sei ainda como será a minha relação com ela a longo prazo dentro deste álbum, com tantas pedradas até agora. Eu senti essa daqui tipo um açuquinha assim, sabe? No meio de um pratão, assim, jogaram um pouquinho de açúcar. Não sei ainda. Vamos ver a longo prazo como é que eu vou sentir. A próxima é Don't Call Tonight. Vamos lá. Essa daqui já combina mais com Love Drug, tipo. Muito nostálgica. Eu tô suando tanto, gente, tá foda. Don't call tonight. Ei! Ó, melodia de ouro. E o delivery, meu amor, o delivery. Ei! O que está me lembrando? Don't call tonight. Ok, Don't Call Tonight eu acho que cairia muito melhor depois de Love Drug, tá? Eu achei bem legal a música, bem nostálgica. O refrão me lembra alguma coisa.
Será que eu tô querendo lembrar de Don't call my name, don't call my name? Será? Don't call the night. Não, não sei. É só o don't, mas aí usar você mesmo de referência, né? É bem nostálgica. A melodia do refrão é de ouro. Eu achei que ela começou um pouco fria. As melodias são ótimas, mas ela começou um pouco fria. Porque a gente tem umas pedradas nesse álbum que aí algumas vêm depois e você fica... Tá, ok. Mas aquilo lá... Essa aqui... Entendeu? Tipo isso. E aí essa daqui tava assim. Mas aí da ponte pro final... Me animou mais, me deu um gás, assim. A ponte é uma das melhores que eu ouvi até agora no álbum. E depois os vocais, o delivery vocal dela tá impecável demais. Ela tá cantando de várias formas diferentes aqui no álbum, tô amando. Vamos logo pra próxima, que é Shadow of a Man. Foi o primeiro mini gostinho que a gente teve no final da Chromatica Ball. Vamos lá. Essa parte aí. Ei! Isso é muito Michael. Muito! The Man. Refrão versus Gaga. Pré-refrão e refrão. Michael Jackson. I can't get enough. Meu Deus! This is the shadow of a man. Caralho! As camadas. Mais uma. Dance in the shadow of a man. Amores. Porra, Brasil, parece que eu ouvi uma música inédita do Michael Jackson pra 2025, tipo, meu pai, que foi isso? E é engraçado que no teaser da Chromatica Ball lá no finalzinho, ela, quando passa esse trecho, ela faz a coreografia do Michael Jackson, tipo, mas achei que ela tava só reverenciando ele naquele momento, mas não, era uma dica, porra! Nossa, eu vou depois que passar, assim, semana de, né, primeira semana, números que o povo quer muito, blá blá blá, vou fazer uma versão IA com a voz do Michael. Apesar que eu acho que alguém vai fazer bem mais rápido que eu. Muito foda, muito foda. Mais um destaquezão daquele que me deixou enlouquecido. Então já temos alguns aqui. Meu Deus. Eu amei. Shadow of a Man. Você não é nada sombra nesse álbum. Nada. Você não está na sombra de ninguém nesse álbum. Você é luz nesse álbum. Maravilhosa. Agora a gente vai pra uma que eu tava esperando muito, que é The Beast. Mas ela mesma disse numa entrevista, acho que ela falou alguma coisa sobre essa música ser meio que uma balada de um jeito diferente, alguma coisa assim. Então não é já o que eu estava imaginando, mas talvez me surpreenda. Então vamos lá. The Beast. Mas tá misteriosa, né? Nossa! Caralho!
Nossa! Nossa! Eu tô arrepiado. Nossa! Uau! Uau! Essa música, eu tô assim, meio sem palavras. Porque eu surtei de um jeito diferente, foi uma coisa mais interna. Me deu uma hipnotizada aqui, sabe? Eu arrepiei em vez de surtar. Que sexy. Que foda. E assim, essa música ao vivo, meus amores, essa música ao vivo vai ser um novo momento pra ela mostrar os vocais da carreira. Podem escrever, se ela cantar ao vivo. Já vai estar na minha setlist. Gente, que isso? Essa música é diferente de tudo que ela já fez. Realmente ela tem uma pegada mais balada, mas é dark, é misteriosa. É como se ela estivesse realmente andando numa floresta com uma névoa em volta dela, assim, preparando pra enfrentar, né, a besta, né, ou se transformar nela, sabe? E talvez seja mais uma metáfora da dualidade de Stephanie e Lady Gaga, sabe? Meu Deus, gente, meu Deus, que música! A produção muito única, aquele tic-tac, tic-tac, tipo, vai dar meia-noite. Ela, se não me engano, ela fala 11:59 em algum momento. Eu hipnotizei com essa música, mais um destacão. Meu pai. Agora a gente vai pra última inédita. Blade of Grass. Essa eu acho que vai ser baladinha também. Mas vamos lá, vamos escutar. É a música mais especial do álbum para Gaga, então vamos tentar sentir. Vamos lá. Lovers kiss in a garden made of traces of lonely words, illusions told. Amo que registro lindo. Like you. I said, hold me until I die, and I'll make a cross around my finger like a cross, 'cause even Gostei do rumo. Pra não ficar só ali pianão. I will make it last. Que lindo! Teve um key change aí. Vai acontecer outra coisa engraçada aqui. Bom, Blade of Grass é linda. Linda. É uma balada clássica Gaga, mas com um toque diferente. Ela começa no pianão clássico, que lembra as baladas até lá do The Fame. Mas depois ela ganha um corpo diferente, que eu acho que conecta mais com as outras músicas do álbum. E tolo foi aquele que achou que ia fazer piada com a Gaga, dizendo... enfiou Die With A Smile num álbum que não tem nada a ver com Die With A Smile, sem sequer saber do álbum. O título do álbum diz tudo, gente. Mayhem.
o mayhem que ela tá falando não é escuridão, porradaria, pá, 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 pá. Não, é caos interno. O caos interno não é só porradaria, senão a Gaga tava morta, gente. Então, assim, pra mim era muito claro. Eu taquei essa linha no Twitter várias vezes. O caos vai trazer vários gêneros, várias pegadas, incluindo músicas lentas. E tá aí, enfim, né? Inclusive, Die With A Smile, ouvindo o álbum, já sei que combina muito bem com ele. Encerra perfeitamente, inclusive. Blade of Grass é linda, linda, linda. A gente tem essa música inspirada no momento em que o Michael, né, noivo da Gaga, sugeriu pra ela, perguntou pra ela: o que você quer que eu faça quando eu for propor pra você, né? Quando eu for te pedir em casamento, o que eu faço? E ela falou, tipo, pega uma grama do meu quintal ali, ó, e faz um anel pra mim. Ela quis dizer que, tipo, isso é o suficiente, né? O que importa é meu amor. Foi meio que uma metáfora, mas ele literalmente foi lá e pegou a grama mais altinha ali, fez um anel, deu pra ela, além do anel que a gente conhece, né, da foto. E é legal que nessa música ela diz I will make it last. Eu vou fazer durar. Isso aqui já é história pra contar por gerações, gente. Então ela vai guardar isso como se fosse o ouro da vida dela, com certeza. Muito linda a música, a melodia cresce, os vocais crescem. A outra pra ela deixar a gente de boca aberta com vocais, tá? Agora, por último, a gente vai ouvir um pedacinho de Die With A Smile, que, né, eu amo. E catei no primeiro react, falei, isso aqui vai ser um clássico. E tá aí, tá em primeiro até hoje. Vamos lá. E olha como encaixou muito bem com as duas últimas músicas. Eu vou passar pra parte da Gaga. Lost in the words that we speak. You already know what you mean to me. Wherever you go, that's where I follow. So I'ma love you every night like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the world was ending, I'd wanna be next to you. E finalizamos e eu acho que essa música tem sim um significado dentro desse álbum. Ela vem depois de Blade of Grass. Blade of Grass é uma música que mostra o amor que chegou na vida dela e que ajudou, não foi a única coisa, mas ajudou ela a ficar em paz com a carreira artística dela, sabe? Em paz de fazer o que ela sempre amou e se escondeu um pouco disso. Ficar em paz com a Lady Gaga, sabe? Saber que alguém a ama sem tentar impedir que a Lady Gaga floresça além da Stephanie, né? E aí a gente vem com Die With A Smile logo depois, que diz literalmente, se o mundo acabar eu quero morrer perto de você. Ela pode estar falando ali tanto do Michael quanto da Gaga, porque essa dualidade tá ali o álbum inteiro praticamente, né? Então ela tá aceitando ali, até antes da Beast, que fala sobre enfrentar a fera, né? Enfrentou a fera, veio o amor, ajudou a acolher essa fera, a domar essa fera pra soltar ela de uma forma saudável. E ali termina no amor puro entre ela e outro, e entre ela e ela mesma. Então, assim, eu não tô fantasiando, eu não tô criando fantasias, mas faz muito sentido, entendeu? Faz muito sentido. E sonoramente também cabe, porque boa parte do álbum traz instrumentos reais, traz baixo, traz guitarra, entendeu? Então o álbum vai diminuindo o ritmo até chegar ali. Ele começa caótico, eu já tô entrando na review do álbum, tá, gente? O Mayhem, ele começa caótico e ele se torna mais caótico em um momento, mas aos poucos ele vai suavizando, ele vai trazendo momentos dark, momentos sexys, momentos intensos, mas menos caóticos do que no começo, porque começa com a guerra interna, a guerra suada, a guerra com medo, né? Entre
Lady Gaga e Stephanie, tá muito claro isso até com os clipes, né? E esse caos ele toma conta de muitos momentos ali, mas depois o sintetizador vai dando espaço para instrumentos que ainda estão pesados, mas que vão dar espaço depois para sintetizadores mais leves, que vão dar espaço para instrumentos reais mais leves, e a coisa vai tomando esse rumo de encontrar a paz dentro do caos. Para mim, isso é o Mayhem, tá? Eu achei fantástico. Tem músicas ali que, umas duas, que vamos ver o que o futuro me leva para elas, né? Mas é sempre assim, tem as músicas que a gente vai amar muito mais que outras, né? Agora, destaque real, além dos singles, vamos lá. Garden of Eden, gostei muito, mas assim, Perfect Celebrity, Killa, Perfect Celebrity, Killa, Zombie Boy, Shadow of a Man, The Beast, meu top 5. Eu acredito que seja o melhor álbum da Gaga desde Born This Way Art Pop, ali. E olha que eu gosto muito dos outros, mas eu acho que é realmente o álbum mais forte. Pra mim é a primeira vez que a gente tem a Gaga aqui reverenciando de uma forma mais direta os seus ídolos, tá? Porque claro que a música da Lady Gaga tem suas influências, principalmente acho que David Bowie foi a coisa que mais transpareceu nas músicas dela, mas ela sempre tentou deixar o mais Gaga possível, e aqui a gente tem uma mistura boa de Gaga pura e de identificar diretamente ídolos dela. Diretamente, tá? E os principais aqui que eu acho que as referências são muito claras foram David Bowie, Prince e Michael Jackson, tá? Muito claras, né? Acho que Madonna também foi bem explícito no passado também. David Bowie e Madonna foram dois nomes que ela deixou muito clara a inspiração sonoramente. Aqui a gente tem esses três tomando conta. Mas o álbum é muito Gaga. A gente sente o resgate a coisas de raiz que ela tava com medo de voltar, experimentar mais sonoramente, explorar vocal, estranheza na música dela, porque o Chromatica ele é muito bom, mas ele é bem clean, e antes dele teve o Joanne que também era bem clean. Aqui a gente tem a Gaga se permitindo experimentar e ser estranha nos vocais, ousar nos vocais, na produção. Então, realmente, pra mim, é o melhor álbum dela em muitos anos, tá? E muito coeso também. Tô curioso pra ouvir as outras faixas bônus. O álbum que eu encomendei, que deve chegar em uns 15 dias mais ou menos, ele tem a música Don't Wanna Stop the High. Esse é o nome? Mas é essa música, é a capa que tem dois rostos dela, assim. Bom, eu amei, obviamente. Eu tô muito ansioso pra escutar de novo com o meu fone e quero saber de vocês quais foram suas favoritas e o que vocês sentiram ouvindo o álbum, o que ele representou pra vocês como um todo. Me contem tudo aí embaixo nos comentários, tô curioso pra ouvir. Você que me odeia, sai daqui. Um beijo, vai caçar, vai lavar a louça. Tua mãe deve estar esperando, deve estar pedindo ali. E é isso. Mais um álbum da Gaga que bateu forte aqui mais do que outros, tá? Talvez o meu react não tenha sido, por exemplo, tão empolgante quanto o do Chromatica, mas o Chromatica, por mais que eu ame ele, obviamente, a gente tava numa época de pandemia. Lembrem, eu acho que tudo tava vindo com mais emoção pra gente, né? Tipo, BBB, álbuns, Dua Lipa, Lady Gaga, The Weeknd, tudo foi muito intenso pra gente naquela época, né? Então é isso, não deixa de dar o seu like antes de sair daqui, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, dá o hype e compartilha muito esse vídeo por aí. Se quiser cortar trechos aí, ó, bota trechos que vocês gostaram de algo que eu falei pra jogar no Twitter, o povo compartilhar, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal, tá bom? E posto o link do vídeo junto, é claro, tá bom? Que mais? React sem cortes no Apoia-se, link aqui embaixo na descrição, tá bom? Aqui no YouTube não dá pra pôr sem cortes, tá bom? Então é isso, obrigado por terem assistido mais um react da Lady Gaga comigo, mais um ano tem cantoras que é tradição, né? A gente tem react de álbum. Espero que vocês tenham gostado, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Fui!